Olá, estamos mais uma vez aqui para falar de Nietzsche na Escolha Educação. Aqui é Michael Gonçalves, professor de filosofia falando e, mano, é difícil falar de Nietzsche pra caramba, é um grande pensador, eu gosto muito, mas é tanta coisa que em pouco tempo, poucas aulas, aula online, você não dá conta. O ideal seria você ler, seria debater, a gente ter uma conversa, tirar suas dúvidas, conversar, variar, sabe? Então a gente faz o melhor que pode no videozinho. Então comenta aí, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e curte o vídeo para chegar mais gente e tal. Ouvir comentários, pede para fazer uma aula diferente, pede para eu lavar a cara, sei lá o que acontecer aí, porque aqui é o caos. Somente quem tem o caos dentro de si pode dar à luz uma estrela bailarina, dizia Nietzsche. Pois é, e por favor não me cancelem, porque o Nietzsche tem uma galera que gosta, é uma aula de ensino médio, tá? Então, para pensar nos vestibulares, para começar uma jornada, é só introdução. Parte 2, vamos falar então de a vontade de potência, além do homem, eterno retorno, fazendo algumas pontes aqui para pensar outras coisas e no final umas questões aí de vestibular. Peguei uma da Unesp 2021 e Enem 2021 também, tá bom? Não faz muito tempo. Então, vontade de potência lembra muito aquela ideia do Schopenhauer, da vontade, né? O mundo é vontade e representação, né? Mas na percepção do Nietzsche tem alguma coisinha de diferente ali. Tem também uma natureza, uma vontade natural, né? Tem alguma coisa no mundo que tem uma potência que quer, né, expandir. Tem um outro exemplo do Nietzsche dizendo que o mundo, o que é a vida? A vida é expansão. A vida é a vida é essa emanação, essa vontade de permanência, esse querer viver, que para querer viver se expande, se impulsiona, né? É um pulso criador e expansivo, uma força que busca superar limites, transformar, crescer, deixar suas marcas no mundo, ser, né? O mundo é vontade de potência, nada além disso. Vontade de potência, né, é o fragmento póstumo aí do pensamento do Nietzsche, né? Então coloquei aqui um exemplo de uma criança que inventa novas brincadeiras e que não quer parar de brincar, quer viver, quer sentir, quer expandir, quer sentir pulsar a vida, né? Algumas pessoas querem vontade de poder, que é um pouquinho diferente, né? Querem ter poder sobre outras pessoas, sobre outras coisas e a gente quer poder fazer as coisas, a gente quer poder de alguma maneira, algumas vontades de poder, elas são mal orientadas, mas a vontade de potência, de capacidade, de vontade de expandir, né? É uma vontade que não fica presa, não quer estar presa, não quer ser constrangida, né? E você vai ver um exemplo no livro do Assim Falou Zaratustra que explicita muito bem, né? Viver segundo a vontade e potência significa buscar constantemente superar-se e criar-se, né? O ser humano, para o Nietzsche, é um animal artístico, é um animal que está em formação como uma obra de arte, sempre criando, sempre transformando, e deveria ser assim, né? E aí você vê uma coisa que talvez seja bem retomada pelo existencialismo, seja bem retomada por muitos artistas, né? Nietzsche vai criticar quem vive preso à tal da moral tradicional, como a gente viu na outra aula, obedecendo às regras impostas e seguindo aquela negação da realidade para a vida, né? Senão, uma crítica que ele faria ao Schopenhauer, inclusive, né? Negando, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Na verdade, a gente tem que abraçar a vida, abraçar a vida na sua máxima potência. Então, quem vive segundo a vontade de potência para o Nietzsche não se acomoda, não repete valores herdados, cria novos caminhos, né? E isso aí vai desenvolver ainda outras coisas, né? Você encontra uma certa noção disso aí, dessa reflexividade do Nietzsche, na questão do além do homem,
né? O tal do Übermensch, o super-homem, né? Já vamos falar um pouquinho disso, né? Mas ele introduz o conceito do além do homem como ideal de superação do homem atual, desse homem moderno, como eu disse na outra aula, que segue um certo niilismo moderno ou um niilismo criado por Platão, pelo cristianismo, que coloca a vida para depois, que empurra para depois. E essa vida não é boa, a vida boa é a próxima, só que é cair no vazio, isso, né? Empurrar para depois, você corre o risco da tragédia. Então a gente tem que lutar pela superação agora, não é depois. Talvez depois não venha, tem que aceitar o momento, né? Não é um ser biológico superior de jeito nenhum. Nietzsche não é esse cara que vai fazer fundamentação teórica para o nazismo, isso é papo furado, isso é conversa. É lógico que tem algumas informações mal apresentadas na época da publicação dos livros dele, que se omitiam partes do pensamento, e uma leitura frágil, fraca, atrapalha a compreensão desse negócio, né? Então ele vai dizer, por exemplo, que o homem é uma corda estendida entre o animal e o além do homem, uma corda sobre um abismo, né? E aí a questão é somente poucos vão fazer esse movimento de atravessar o abismo, de enfrentar os abismos, né? Porque o além do homem vive com intensidade e autenticidade. Ele tem uma certa consciência de si, ele tem uma consciência da realidade, de que os valores que estão no mundo não foram criados por ele e que ele não concorda necessariamente com tudo. Ele pode vir a enfrentar esses valores, mas ele vai lidar com os valores da vida de maneira criativa, de maneira potente, de maneira autônoma, reconhecendo e aceitando aqueles com os quais ele concorda, se é que concorda, mas de modo geral criando novas maneiras de enfrentar a vida. Há um perigo nisso, né? Aquele que se supera normalmente se isola, porque ele fica sozinho, longe do rebanho, longe dos ressentidos, longe dos escravos, né? Isso dá um certo isolamento, como uma águia, né? Que vê de uma perspectiva mais alta, que tem uma certa liberdade, que enfrenta o mundo como um animal de rapina, né? Que pode simplesmente tomar à força aquilo que deseja, mas mesmo podendo tomar qualquer coisa à força, prefere tomar somente o seu alimento, prefere voar, prefere aceitar a vida como ela é e amar. Eu não coloquei no slide aqui, nos slides, mas que ama os fatos, que ama a realidade, que se ama, que ama o amor fati, né? Tem que reconhecer as coisas como elas são e abraçá-las, porque isso é o viver trágico, é aceitar a tragédia. O mundo não tem um certo sentido. O mundo é o mundo e a gente não controla as coisas. É muito louco, mas a gente controla como a gente pode viver, né? E esse é o super-homem, aquele que se supera. O próprio personagem do super-homem foi criado, sim, com base muito no super-homem do Nietzsche, no além do homem, né? Aquele que se supera. E aí tem uma metáforazinha que ele escreve no Assim Falou Zaratustra, das 3 metamorfoses, que o ser humano, para chegar nesse além do homem, ele precisa passar por 3 metamorfoses. A primeira é a metamorfose do espírito em camelo, ou seja, nem todos se reconhecem camelo, podem até ser, mas não se reconhecem. E o camelo, a gente sabe que tem uma questão aí dele, que é essa coisa de que ele carrega peso, né? Ele carrega coisas, mas o peso que ele carrega não é imposto por ele mesmo. Você nunca vai ver um camelo colocando peso sobre as suas costas. E ele vive no reino do mandamento do outro, do mandato do outro. Tu não deves, não deves, não deves, não deves. E aí ele pode vir a fazer uma metamorfose, passar por uma metamorfose e se tornar um leão, que nesse caso aí ele vai mudar a máxima do tu não deves para o eu quero,
Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero me revoltar contra todas essas morais e regras com as quais eu não tive condição de debater, eu não quero seguir o que o mundo diz, eu vou militar, eu vou enfrentar, eu vou ser isso, vou ser aquilo, mas tem um porém. O leão, ele é doloroso, dolorido, né? Ele machuca quem está ao redor, ele não produz, ele destrói. A terceira metamorfose, essa sim, é a superação, é o além do homem, é o que consegue atravessar o abismo nessa corda esticada, é a criança que cria os obstáculos, que passa por eles, que inventa novos jogos, envolve os outros nos seus jogos, negocia as regras com seus amigos, com seus coleguinhas, para continuar tendo jogo. Porque o grande objetivo é ser feliz, o grande objetivo é divertir-se, o grande objetivo é curtir a vida, é expandir-se, é ir além. Ir além, ficar mais um pouquinho. Posso ficar só mais um pouquinho? Você já ouviu isso de alguma criança em algum momento, né? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E a gente devia viver a vida assim, né? Querendo mais, mais vida, mais dessa vida e não menos. Tá aí uma boa questão para a gente pensar. Você olha para sua vida e você quer mais? Mais dessa vida que você está vivendo, ou você queria menos, ou queria outra vida? Isso nos leva a outra questão que a gente vai colocar, que é o eterno retorno. Né? O eterno retorno é um exercício filosófico, né? Viver como se tivéssemos que repetir nossa vida eternamente, né? Que tinha já na cultura grega a vida é eterno retorno, porque tudo acontece em ciclos, inclusive a própria existência do ser humano. Você tem ali a reencarnação, você tem ali uma série de coisas acontecendo, né? Como o dia, depois a noite, as estações, os ciclos acontecem e sempre igual. Se é assim no universo, devia ser assim na nossa vida. Nossa vida devia ser feita de boas repetições, de repetições que fazem sentido, né? E se um dia ou uma noite um demônio se infiltrasse em tua mais solitária solidão e te dissesse: esta vida tal como a vives, a tal como a viveste, e tal como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e mais inúmeras vezes. Como seria viver tudo que você viveu até agora de novo e de novo, de novo, eternamente? Seria o inferno, como na série Lúcifer, em que a pessoa vai revivendo seus traumas, isso é o inferno na série Lúcifer, né? Muito interessante, por sinal, essa noção de inferno, reviver aquilo que foi ruim. Ou seria bom, né? No mito de Sísifo seria um castigo, ou será que seria possível ressignificar tudo isso de modo que não fosse uma prisão? E aí deixa de ser um castigo, deixa de fazer sentido tudo aquilo. Será que é possível uma rotina boa, uma rotina de vida que pulsa a vida? Provável que isso seria muito bom, né? Muito interessante, afirmar a vida plenamente. Então, o niilismo que ele está propondo, que o Nietzsche está propondo, é uma não aceitação das regras, é um certo não conformar-se com o mundo tal qual ele se apresenta. É um constante buscar o novo, a novidade, não viver como querendo mais do mesmo quando o mesmo não está bom. Isso é um certo niilismo para enfrentar aquele niilismo do deixar a vida para depois, do afastamento da vida, do agora, né, em nome de um idealismo, do mundo das ideias ou do céu, o que quer que seja tudo isso, né? Então, nesse sentido, Nietzsche é a favor de afirmar a vida, como a gente tem dito, amar a vida como ela é, amor fati, né? É com todas as suas contradições, sofrimentos e alegrias. Querer que tudo se repita tal como foi a suprema forma de amor pela vida. Né? Você aceitaria viver sua vida exatamente como ela é, infinitas vezes? Pois é. Eu gostaria que todo mundo pudesse dizer que sim. E quero trabalhar para isso. Eu acho que na educação é assim, né? E o educador vive, de certo modo, essa bênção e essa maldição. Maldição somente no sentido
inescapabilidade, mas todo ano a gente começa tudo de novo, e começa um ciclo novo, e com alunos novos e diferentes, é verdade, com teorias e temas diferentes, é verdade, mas é bom viver tudo isso de novo. E eu gostaria que fosse bom para todos os meus colegas de trabalho, né? A gente sabe que quando você tem condições, quando você está bem amparado, quando você está bem fortalecido pela comunidade, quando você tem condições de fazer seu trabalho com liberdade, com intenção, sem pressão, né? Provavelmente você vai fazer melhor. E com potencial para expandir, a gente faz melhor e melhor e melhor. E supostamente assim faz melhor para os outros, faz melhor para os jovens, para as famílias, para o país, para a educação. Então o afirmar a vida também é buscar estar naquele lugar em que você tem amor por estar, né? O Clóvis de Barros Filho, quando fala, né, quando ele fala de você agarrar aquilo que te dá tesão de existir, né? Alegria de viver, né? Implicações éticas, né? Vontade de potência como impulso criador, além do homem que cria novos valores, desafio de afirmar a vida. Nietzsche propõe então uma ética da coragem, da criatividade e da afirmação, não da violência, da destruição, mas é lógico que ele subverte alguns valores, colocando como valores decadentes a humildade, a culpa, a culpabilidade, né, a repetição, a perfeição, a busca pela perfeição, porque o perfeito não existe, o perfeito é ideal, é idealismo. E quanto da vida realmente não seria melhor se a gente não ficasse preso a esses rótulos idealistas, né, de perfeição, não idealista no sentido da filosofia idealista, mas também ele bota uma culpazinha lá na filosofia idealista, nos idealistas, tá? Bom, para finalizar essa aula, que foi curta, né? Porque na verdade eu explorei bastante conceitos antes, aqui eu deixei alguma coisinha só, falar de duas questões. Uma da Unesp. Pode acontecer que para a educação do verdadeiro filósofo seja preciso que ele percorra todas as gradações nas quais os trabalhadores da filosofia estão instalados e devem permanecer firmes. Ele deve ter sido crítico, cético, dogmático, histórico e, ademais, poeta, viajante, moralista, evidente, espírito livre. Tá vendo? Espírito livre. Espírito livre é mais ou menos isso que ele está propondo, né? Tudo, enfim, para poder percorrer o círculo dos valores humanos, dos sentimentos de valor e poder lançar um olhar de múltiplos olhos e múltiplas consciências da mais sublime altitude dos abismos, dos baixios para o alto. Mas tudo isso é apenas uma condição preliminar de sua incumbência. Seu destino exige outra coisa, a criação de valores. Tá vendo? Esse texto ele reafirma tudo que eu falei aqui nesta aula. O objetivo do ser humano é criar valores, porque eles não são eternos, como a gente viu na outra aula, e porque a gente, fazendo a história dos valores, reconhece que eles foram mudando ao longo da história. Então, no texto, Nietzsche propõe que a formação do filósofo deve assegurar e manter poderes políticos do governante? Não. Conhecer e extrapolar as práticas de vida, os sentimentos e os valores presentes na sociedade? Sim. Essa é a certa. B. Tá vendo? Privilegiar, restringir, retomar, assegurar, valores, ideias, aqui ó, 3 conceitos que parecem repetitivos, né? Assegurar, privilegiar e fortalecer, retomar, parece que você tá, tudo bem que fortalecer poderia, né? Mas fortalecer o papel das religiões, não, né? Ele é um cara, o cara que falou Deus está morto, continua morto, não vai fortalecer o papel das religiões nas atitudes críticas, pelo contrário, ele está pedindo mais moral e menos religiosidade, menos rebanho, menos dogmatismo. Ele nem é contra pessoas religiosas, ele só é contra essa uniformização de consciência que se dá na maior parte das religiões, tá? Que, pelo menos as conhecidas por ele. Então, conhecer e extrapolar práticas de vida está bem dentro da ideia da filosofia dele. Os sentimentos, valores presentes na sociedade, extrapolar, ir além, extrapolar. Né? Se tem polos, bem e mal, veja o texto aqui, ó, bem e mal como polos, extrapolar, ir além.
Então, olha que doido, né? O Unesp faz muito isso, de pedir para você colocar aqui na alternativa uma tradução do que está aqui. Pense se você conseguiu entender o que está aqui. Então, é um pouco diferente do que pede o Enem. Dá uma olhada aqui no Enem. Minha fórmula para o que há de grande no indivíduo é amor fati, nada a desejar além daquilo que é, nem diante de si, nem atrás de si, nem nos séculos dos séculos, não se contentar em suportar o inelutável, e ainda menos dissimulá-lo, mas amá-lo. Isso está no Luc Ferry, né, no livro Aprender a Viver, mas é um texto sobre o Nietzsche, né? Então, essa fórmula indicada por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã que combate as práticas sociais de cunho. Veja, o texto ele fala de uma coisa e a pergunta pede outra. As coisas estão conectadas, mas presta atenção que o caminho é um caminho de tentar conectar uma teoria com um certo contexto, fazer uma conexão, uma relação. É complexo, tá? Essa fórmula indicada por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã que combate as práticas sociais de cunho afetivo? Não. Impede o avanço científico no contexto moderno? Talvez seria, mas acho que não é isso. Associa os cultos pagãos à sacralização da natureza? Não. Condena os modelos filosóficos da antiguidade clássica? Também não, ela faz isso, mas também não é uma questão, eu não acho que é isso. Consagra a realização humana ao campo transcendental? Aí está o ponto. Essa fórmula indicada por Nietzsche consiste em uma crítica a essa consagração à realização humana ao campo transcendental. O texto está afirmando aqui: nada a desejar além daquilo que é, nem diante de si, nem atrás de si, nem nos séculos dos séculos. Não se contentar em suportar o inelutável, ainda menos dissimulá-lo. Veja, precisa de vocabulário aqui, precisa de noção. E aí ele está falando do amor fati, que é o amor aos fatos, o amor aqui e agora, da vida aqui e agora. E a tradição cristã, principalmente, ela te empurra para além, para a próxima vida, para Jerusalém Celeste, para depois do julgamento você ir parar lá no céu. É o que se espera, tudo bem? Então, aí a resposta correta aqui: consagra a realização humana ao campo transcendental, beleza? Bom, gente, eu vou me encerrando por aqui. Essa aula foi curta, mas é para isso mesmo, é bom que seja. E tentando trazer de maneira simples, que tem um camarada nosso falando que a gente está muito rebuscado, cheio de palavras difíceis, e a gente muito intelectualizado, né? Pois é, ele tem razão, a gente tem que simplificar quando a gente fala com o jovem, não no sentido que o jovem não mereça algo rebuscado, pelo contrário, merece o melhor, mas eu tenho que tentar encontrar uma linguagem um pouco mais universal, tá certo? Aquele abraço, fiz com carinho, fiz com amor, e se precisa falar de mais alguma coisa, pede aí que a gente faz. Aquele abraço, tchau, tchau.